Olá, queridos! Eu estava ansiosa por esse momento, para nós estudarmos mais essa parte, estamos quase no finalzinho. Mas, na verdade, eu vou tentar fazer no último estudo uma retrospectiva de tudo que estudamos. E então, vou colocando aquelas outras partes da Bíblia, fora Daniel e Apocalipse, para que a gente possa estudar junto. O que você acha disso? É bom ou não? Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você. Nós não podemos fazer nada referente à Bíblia sem pedir ao Senhor que nos abençoe, que encha o nosso coração do poder do Espírito de Deus. Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome pela chance de estudar, a Bíblia, por termos esses estudos com tanta facilidade. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a passar para o planeta inteiro, que o mundo ouça, que o mundo saiba que a Tua bênção esteja sobre nós. Queremos aprender, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, hoje nós vamos estudar algo muito interessante, as 7 igrejas. Você já ouviu falar disso? O que será que isso significa? Deixa eu comentar uma coisa com você. Você acha que Jesus, quando foi ao céu, após a sua ressurreição, você acha que ele não deixaria nenhuma mensagem para nos orientar neste tempo? Já fazem 2000 anos que ele foi, neste tempo que ele está fora, do que aconteceria com seu povo, do que aconteceria com a igreja? Pois ele deixou mensagens, sim. O apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele viveu alguns anos mais depois que Jesus Cristo foi levado de volta para o céu, depois que ele subiu de volta após sua ressurreição. Ainda ficou aqui o apóstolo João e ele teve várias visões, escreveu o livro de Apocalipse. E é sobre isso que estamos estudando. Uma parte do que ele viu, João, foi sobre o que aconteceria com a igreja de Deus no decorrer destes anos até a volta de Jesus. E é isso que você vai aprender hoje, de forma muito clara. Lembrando sempre que eu só uso mesmo só a Bíblia, tá bom? Aqui está a Bíblia Sagrada e aqui está esse livro de perguntas e respostas. É o livro Estudos Bíblicos que a Casa Publicadora tem. Você pode procurar a respeito dele, um livro simples, só de perguntas e respostas. Aqui tem muitas perguntas que seriam interessantes que você estudar. São mais de 200 estudos bíblicos que você pode estudar e aprender. Seria bom que você tivesse em casa. E olha bem, pode ir dando estudo bíblico a outra pessoa também. Primeira pergunta de hoje. Que título é dado ao último livro da Bíblia? Vamos lá, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou ao seu servo João. Peraí, qual o nome é dado ao último livro que o pessoal tem tanto medo, que as pessoas morrem de medo, não querem estudar? Revelação de quem? Quem que a Bíblia fala? De Jesus Cristo. Não é lindo isso? Revelação de Jesus. Você acha que quantas pessoas deveriam estudar o Apocalipse então? Todas? Segunda pergunta. A quem pertencem as coisas reveladas? Eu acho interessante pensar nessa sequência de ideias que a Bíblia dá. Vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Eu quero muito que você esteja comigo nisso. Deuteronômio 29, 29. Então, o último livro da Bíblia chama-se Revelação de Jesus Cristo. O nome verdadeiro do livro Apocalipse é Revelação de Jesus. Mas ainda há a pergunta, a quem pertencem as coisas reveladas? Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Que coisa incrível! Então, a quem pertencem as coisas reveladas? A nós e aos nossos filhos, para que aprendamos a cumprir as coisas de Deus. Isso me enche de alegria. Então, estas coisas, revelação de Jesus, é para quem? É para mim, é para você, é para nossa casa. Glória ao nome de Jesus. Terceira pergunta de hoje. Perceba bem isso daqui agora.
Com que propósito foi dada a revelação? Se o último livro chama-se Revelação, qual é o propósito dele? Vamos lá? Apocalipse 1:1 já nos disse a respeito disso. Vamos lá, eu quero que você perceba bem. Essas coisas têm que ficar gravadas no seu coração, você tem que ter certeza delas, para que você possa falar para as pessoas. Que quando alguém vier conversar com você e disser, não, aquele livro a pessoa enlouquece, as pessoas ficam loucas. Não é isso que Deus diz, pelo contrário. Quem lê o Apocalipse está recebendo uma bênção do Senhor. Você sabia disso? Aham! Você quer bênçãos? Observe o que você vai ler agora, a informação que Deus deixa na sua própria palavra a respeito disso. A pergunta é, com que propósito foi dada essa revelação? Apocalipse 1:1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A intenção, o propósito é mostrar para nós as coisas que haveriam de acontecer. Que grande acontecimento, de acordo com este livro, está iminente. Algo está próximo a acontecer. Esse livro nos diz alguma coisa que está para acontecer rápido. Apocalipse 1:7 diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que é que a Bíblia diz que vai acontecer rápido? A volta de Jesus está iminente, está chegando. Esse livro não somente se abre e encerra com o assunto da segunda vinda de Cristo, mas todas as suas 8 linhas proféticas para ele convergem com o grande evento culminante da igreja e do mundo. Lindo isso, né? Que animação é dada aos que estudam este livro, Apocalipse 1:3. Eu acho muito bonito ver essa parte. Toda vez que eu leio isso eu penso, é para mim, é para quem estuda, é para você. Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurado ou feliz é aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Há uma bênção para os que leem, os que ouvem, os que estudam. Você está sendo abençoado agora ao estudar isso. Você e eu. É isso mesmo. Bem-aventurado significa abençoado. Tá bom? Então vamos lá. A quem foi o livro dedicado? Apocalipse 1:4 diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Interessante isso. A quem foi endereçado esse livro? As 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos entender já já o que é isso. Quais eram os nomes dessas 7 igrejas? Apocalipse 1:11. Leia aí, dá uma olhada. Que dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Epa, peraí. Você pode dizer, mas Maísa, não tem nada a ver com o meu tempo de agora. E se você souber que isso tem mais a ver com você do que você imagina? Estas 7 igrejas e as mensagens que lhes são dirigidas aplicam-se aos 7 períodos ou estados da igreja do primeiro ao segundo advento de Cristo. Como assim? Esta época, desde a primeira igreja até a última, é daquele momento, está se referindo ao momento que Jesus deixou sua igreja prontinha antes de subir ao céu e entregou para os discípulos, até o último momento que ele vai vir, voltar para receber a sua igreja de volta. Sabia disso? Estes nomes têm a ver com estes períodos antes da volta de Jesus, as coisas que sua igreja haveria de passar. Olha bem, presta atenção. Presta atenção. Sob essa representação emblemática das 7 igrejas da Ásia, diz Virtringa no comentário compreensivo, o Espírito Santo delineou 7 diferentes estados da igreja cristã, que apareceriam em sucessão, estendendo-se até a vinda de nosso Senhor e a consumação de todas as coisas. Suas boas qualidades e defeitos são expostos, com admoestações, exortações e advertências especiais para cada uma, sendo tudo aplicável também à experiência cristã individual. Como assim? Cada parte e cada época, cada fase da igreja de Deus, desde que ele subiu ao céu e deixou uma igreja preparada até sua volta, são delineadas as mensagens, nestas mensagens que são colocadas a cada uma destas igrejas. Cada igreja representa uma fase, um tempo
da igreja de Deus nessa terra. Sabia disso? E você precisa perceber isso, olhe bem. Por que título é designado o primeiro estado da igreja? Qual foi o título que recebeu o primeiro tempo daquela época de Jesus, né? Vamos lá, Apocalipse 2, verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A mensagem era para o anjo da igreja de Éfeso, olhe bem. Isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Presta bem atenção. Então a primeira mensagem era para a igreja de Éfeso. Você vai ver agora um gráfico muito interessante e eu gostaria que você prestasse atenção com detalhes, tá bom? Porque isso é importante você entender para ver em que parte você está. Olhe bem, o significado de Éfeso é desejável e apropriadamente descreve o caráter e a condição da igreja em seu primeiro estado, quando seus membros receberam a doutrina de Cristo na sua pureza e desfrutaram os benefícios e bênçãos dos dons do Espírito Santo. Isso se aplica ao primeiro século, ou durante a vida dos apóstolos. Vejam-se as datas no esquema que você vai ver agora, que mostra o início e o fim dos 7 períodos. Observe bem este gráfico que você vai ver agora. Olha aqui, Éfeso, que significa desejável, foi do ano 31 ao ano 100. Esmirna, que significa cheiro suave, do ano 100 até o ano 323. Pérgamo, a igreja que tem o significado de elevação, do ano 323 a 538. Do ano 538 a 1798, nós temos a igreja de Tiatira, que significa contrição. De 1798 a 1833, temos a igreja de Sardes, que significa o que permanece. De 1833 a 1844, amor fraternal, a igreja de Filadélfia. E de 1844 até o dia de Jesus voltar, a igreja de Laodiceia, o julgamento do povo. Nós estamos vivendo nesta época, a época de Laodiceia. Mas vamos entender as igrejas anteriores? Vamos às 7 igrejas. Depois de louvar esta primeira igreja por suas obras, que repreensão lhe dirige o Senhor? Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O que significa isso, deixar o primeiro amor, irmãos? Sabe quando a gente entra na igreja com aquela fé, com aquela vontade, com aquele desejo, depois vai morrendo, vai esfriando? A igreja inicial que Jesus deixou era cheia de poder, era porque os apóstolos que tinham vivido com Jesus estavam envolvidos ali, mas de repente começaram a esfriar. Você já viu alguma coisa parecida com essa acontecendo? Deixastes o teu primeiro amor. E o Senhor Deus diz algo no verso 5 do capítulo 2. Olha, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor Deus está dizendo claramente para a pessoa voltar àquele amor inicial, para aquela igreja voltar ao amor inicial. Compreende isso? Voltar àquele primeiro fervor. A igreja daquela época deixou aquele primeiro dedicação que tinha quando Jesus estava vivo ainda, ou quando Jesus estava entre eles, ou quando Jesus estava envolvido com a sua igreja antes de subir ao céu. O primeiro amor é o amor da verdade, é o desejo de torná-la conhecida aos outros. As primeiras obras são frutos do amor. A gente tem o desejo de levar avante, tem o desejo de fazer a coisa acontecer. Que nome é dado ao segundo estágio da igreja? Veja Apocalipse 2,8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A igreja de Esmirna. Lembra que Esmirna significa cheiro suave. Presta atenção. O significado de Esmirna é mirra ou cheiro suave e aplica-se ao período de tempo em que muitos dos santos de Deus sofreram perseguição do martírio sob Roma pagã. Lembra disso? Assim que os discípulos morreram, Roma pagã começou a perseguir tremendamente a igreja. Foram anos de muito sofrimento, do ano 100 ao ano 323, um sofrimento tremendo. Então o Senhor Deus disse que aquele tempo, foi um tempo que a igreja, veja que coisa interessante, nessa época de tribulação, né? O Senhor Deus comenta claramente que essa igreja era para ele como um cheiro suave. Mas tem um detalhe a mais aqui. Como se faz referência ao período final da tribulação da igreja? No momentinho final em que, perto do ano 323, olha.
Apocalipse 2:10 diz assim, leia junto comigo. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção nisso aqui. Será que isso aconteceu nessa época? Na época de ano 100 ao ano 323, 10 dias na profecia? 10 anos. Vamos dar uma olhadinha? A mais cruel das assim chamadas 10 perseguições sob Roma pagã, começou sob o imperador Diocleciano e estendeu-se de 303 Anno Domini a 313 Anno Domini, um período de 10 dias proféticos. Interessante como isso acontece. O Senhor Deus estava dizendo, nesta época, vocês vão ter uma perseguição terrível de 10 anos ou 10 dias, né? Agora, que nome é dado ao terceiro estado da igreja? Apocalipse 2:12 diz assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Então, a igreja de Pérgamo, o que significa Pérgamo? Significa elevação. Vamos entender por quê. O significado da palavra Pérgamo é altura, elevação e apropriadamente representa o período da igreja cristã que começa com o reinado do imperador Constantino no ano 303 Anno Domini, quando o poder que condenara à morte os cristãos esposou a causa da igreja e mediante recompensas, editos e promessas de cargos ao governo, procurou induzir o povo a tornar-se cristão, trazendo assim para a igreja um dilúvio de mundanismo e corrupção. Muitos dos ritos e cerimônias pagãs, previamente introduzidos na religião, incluindo a festividade pagã, o domingo, como o dia do sol, né? Foram então estabelecidos por lei, resultando daí o primeiro dia da semana tomar o lugar do sábado bíblico divino. Então veja, esta foi uma época terrível para a igreja do Senhor. Essa época de Pérgamo, do ano 323 até o ano 538, foi uma época de queda da igreja, você já viu isso comigo. Olha bem, agora como foi louvada a fidelidade desta igreja? Observa Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que dizia que era o trono de Satanás? Constantino tinha enfiado dentro da igreja uma miséria tremenda. A igreja tinha crescido absorvendo essas igrejas infernais, mas tinha gente dentro da igreja que eram bons. Observe o que diz aqui, o verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Presta atenção nisso aqui agora. Olhe bem. Há boas razões para concluir que Antipas se refira a uma classe de pessoas e não a um indivíduo só, pois não se encontra informação autêntica acerca de semelhante pessoa. Agora observe, que título foi dado ao quarto estado da igreja, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2:18. Dá uma olhadinha, isso aqui é interessante demais. Cada pedacinho que a igreja vai representando, 2:18, observe aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Observe, Tiatira significa cântico de trabalho ou sacrifício de contrição e expõe a condição do povo de Deus durante o longo e escuro período dos 1260 anos. Lembra da época em que a igreja dominou, do ano 538 até 1798, aí tempo da Idade Média em que a igreja católica dominou o mundo com mão de ferro? É bem essa época aqui, olha bem, que começou com o estabelecimento da supremacia papal em 538 e findou com a queda deste poder em 1798. Aí nós já estudamos sobre isso, você se lembra. Durante esse tempo, milhões de santos de Deus foram condenados à morte de modo mais cruel que os homens maus e demônios possam inventar. Cristo fez alusão a esse tempo em sua maravilhosa profecia relatada em Mateus 24. Ainda vamos estudar Mateus 24 juntos. Nas seguintes palavras, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tão pouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A tribulação dos 1260 anos foi abreviada pela influência da reforma. Lembra? Os reformadores, os protestantes que lutaram contra isso. Eram muitas misérias acontecendo com o povo de Deus. Calada a boca das pessoas, não foi permitido que o povo lesse, que estudasse a palavra da vida, não tinha liberdade de consciência. Que promessa Deus fez aos perseguidos dessa época?
Veja, por favor, Apocalipse 2, 25 e 27. Mas o que tendes, retenha-o até que eu volte. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O que isso significa? Que o Senhor Jesus estava com esse povo, dando a ele uma promessa: não tema, você vai sofrer, mas eu vou estar com vocês. Por que nome é designado o quinto estado da igreja? Veja isso aqui agora. O quinto estado da igreja é designado por um certo nome. Olha lá, Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sardes significa cântico de alegria, ou o que permanece. Veja, uma igreja logo após a reforma, Sardes, presta atenção. Um motivo de alegria naquele tempo era que a grande tribulação do povo de Deus estava no fim. Foi somente como resultado da reforma que alguns do povo de Deus subsistiram. Lá em Mateus 24, 21 e 22, comenta claramente a respeito disso. A igreja de Sardes representa as igrejas reformadas, desde o final do período de perseguição até o despertamento do advento, no primeiro no princípio do século XIX. Que nome amável é dado à sexta igreja? Olha, Apocalipse 3:7, observa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Qual o nome da igreja? Filadélfia. Vamos lá. Filadélfia significa amor fraternal e se aplica à igreja durante a mensagem da hora do juízo, em 1844. Ai, que bonito! Bem a época em que a igreja do Senhor estava surgindo, né? Que palavras dirigidas a essa igreja mostra a proximidade do segundo advento? Apocalipse 3:11 diz assim: E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda, eis que vem, estava chegando o finalzinho da história. Ele diz, eis que venho sem demora. Muito bonito isso. Qual é a mensagem de Cristo para a última igreja? A igreja que estamos agora. A igreja de Cristo, embora o povo de Deus, eu preciso te explicar isso, esteja espalhado em várias igrejas, é isso mesmo que você ouviu. Deus tem a igreja verdadeira, mas o povo dele não está só nessa igreja, está em várias igrejas. Você que está estudando, você tem que tomar essa posição, essa decisão de se unir ao povo do Senhor. Por que é importante você entender isso? O povo de Deus que está espalhado em várias igrejas ouvirão o chamado do pastor e virão todos para um só local. Tá? Então vamos lá. Que nome é dado a esta igreja? Por favor, observe que coisa interessante. Apocalipse 3, 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha que coisa linda. Laodiceia significa julgamento do povo, ou segundo Cruden, um povo justo. Essa igreja existe no tempo do juízo e da proclamação das finais mensagens que precedem a segunda vinda de Cristo. E este um tempo de muita profissão de fé, mas pouca religiosidade vital e verdadeira piedade. Por quê? Observe o que é dito sobre ela. Eu faço questão de ler isso com você. Vamos lá, Apocalipse 3, verso 14, porque isso é o que mais interessa para nós. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, o testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não é nem frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres. Olha o que o Senhor Deus diz. Compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu acho isso muito sério. O Senhor Deus diz com clareza a respeito disso. E ele diz que animação é dirigida aos que ouvem esta mensagem. O Senhor Deus dá uma animação para quem está ouvindo isso. E eu vou falar agora viradinha para cá, para que você veja que sério é isso. Isso está em Apocalipse 3:20. Olha o que diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com seu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça aqui o que eu preciso dizer para você aqui uma coisa. Estas incisivas e penetrantes mensagens às 7 igrejas contêm importantíssimas lições de admoestação, animação e advertência para os crentes de todos os tempos. Para cada época, Deus tinha uma mensagem para esse povo. Para nós agora, esta última mensagem. As 7 promessas ao vencedor encontradas nessa cadeia profética, veja que Deus tem um detalhe com o 7, o número 7, não é? Agora veja, e com a 8ª ou universal promessa relatada em Apocalipse 21, 7, forma uma constelação de promessas tão preciosas quanto confortadoras e tão inspiradoras quanto outras qualquer relatadas nas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor, que não deixou sua igreja sozinha. Ele prometeu, ele cuidou, ele esteve presente, ele mandou orientações ainda antes que as coisas acontecessem. Aconselho-te que de mim compres, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Deus para você e para mim. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, que necessidade nós temos de realmente comprar vestiduras para a nossa nudez, ouro para a nossa pobreza e também colírio para os nossos olhos, Senhor. Que possamos buscar estas coisas em Ti, Senhor, para que possamos realmente enxergar a verdade, o ouro da Tua palavra, Senhor, e as vestiduras de Cristo. Ensina-nos a viver segundo o Teu modelo, em nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, vamos estudar os 7 selos. Um abraço para você e até lá.